Olá! Hoje estamos com mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o fortalecimento da imunidade infantil. Principalmente porque nós estamos numa fase de muitas mudanças climáticas e nessa fase especificamente muitas crianças começam a ficar doentes, né? Com infecções respiratórias, infecções em outros órgãos também. Mas principalmente as infecções respiratórias que são mais acometidas nessa fase com as crianças. E com isso a vinda de vários medicamentos, os pais muito ansiosos dentro disso, porque não sabem muito bem como lidar com essa fase, e parece que é uma fase que se repete anualmente e às vezes até perdura ao longo do ano. Eu vejo muitas crianças que acabam ficando doentes praticamente o ano todo. Então no vídeo de hoje nós vamos pensar juntos se há realmente uma outra possibilidade. Será que eu posso mudar o rumo dessa história? Será que eu posso fazer com que meu filho fique menos doente ao longo do ano? Ou que essa situação não aconteça todo ano? Será que é possível? Então nós vamos juntos hoje entender se é realmente possível criar uma estratégia diferente para que meu filho pare de ficar doente com tanta frequência, fortalecendo o seu sistema imunológico. Então, se vocês conhecem alguém que está passando por um problema nesse sentido, se você tem um filho, um parente, um amigo que passa por infecções recorrentes, infecções respiratórias todo ano, aquela criança que vive tomando medicamento, o pai e a mãe não tem outra estratégia para lidar com isso, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo, comente também as dúvidas que você tiver sobre o que foi falado no vídeo, pode trazer seu comentário e pode nos seguir no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos entender que o sistema imunológico, ele é como se fosse um exército. Então esse é o comparativo que nós vamos fazer hoje. O sistema imunológico sendo um exército dentro do nosso organismo. E esse exército a gente precisa estar fortalecendo a cada momento para que ele fique forte, tá? E aí o que acontece? 70% das nossas células imunológicas, elas estão presentes no nosso intestino, tá? E dentro desse intestino nós temos nossa linha de defesa, onde essa linha de defesa parte para a microbiota intestinal, a barreira de mucosa, o sistema imune e o sistema entérico, que é todo o sistema da mucosa, da parede intestinal. Bom, a microbiota intestinal, ela tem uma população de bactérias muito grande. Então, nós temos as bactérias amigas e as bactérias que nós vamos chamar hoje de bactérias não tão amigas, né, amigáveis. Dentro dessas bactérias, as bactérias que são as nossas bactérias amigas são as bactérias probióticas. Ok? Essas bactérias probióticas, elas produzem substâncias que são as substâncias antibióticas, que são as bacteriocinas. Essas substâncias fazem com que esse ambiente interno ele fique mais inóspito à questão da presença de patógenos, tá? Então é como se fosse já uma primeira barreira, uma primeira proteção ali através dessas bactérias. São essas bactérias probióticas, essas bactérias amigas no nosso intestino, elas são super importantes de estarem ali presentes, porque elas fazem parte dessa barreira imunológica para que diminua a entrada de muitos patógenos vindos de fora. Bom, outra barreira muito importante é a barreira de mucosa, que é a nossa barreira intestinal, é uma barreira física, ela é formada por várias células intestinais, tá? E essa barreira, ela depende da sua integridade para que ela tenha uma adequada função. Então são barreiras, são microvilosidades mesmo, e essas barreiras elas precisam estar muito bem íntegras para que elas possam exercer sua função realmente de barreira física contra esses patógenos. Uma coisa muito importante, toda vez que eu tenho uma inflamação intestinal, eu reduzo a minha permeabilidade de mucosa. Então, se vocês olharem a foto agora que eu estou mostrando, vocês vão perceber que várias situações promovem inflamação intestinal, como estresse, o aumento de toxinas, partículas de comida, drogas que são os medicamentos, patógenos, mau funcionamento de alguns órgãos também vão promovendo a inflamação da rede intestinal. Com isso, eu vou tendo maior intolerância alimentar e questões também no meu sistema imunológico, ou seja, uma autoimunidade. Eu começo a reagir com o meu próprio sistema, porque eu vou aumentando essa permeabilidade, essa entrada dentro dessa via
intestinal. 20% das nossas células intestinais, elas não são enterócitos, elas são linfócitos, ou seja, são células importantes no nosso sistema imunológico, tá? O tecido linfóide, que é associado ao intestino, que chama-se GALT, ele produz 60% total de todas as nossas imunoglobulinas, tá? Tornando o intestino, então, um órgão do sistema imune do nosso organismo. Então, o sistema nosso intestinal, ele é muito importante, porque ele está acoplado ao nosso sistema imunológico. Então, aí eu já começo a pensar o quão é importante eu entender se o meu funcionamento intestinal está de forma adequada ou não, para começar a entender como eu vou poder fortalecer o meu sistema intestinal. Então, nós vamos, esse sistema imunológico no meu organismo, ele vai estar combatendo a entrada de antígenos alimentares, que são os alérgenos, de bactérias nocivas, de outros micro-organismos patógenos também, como fungos, como vírus. Então, é uma forma de combater a entrada desses micro-organismos. E aí nós vamos ter sempre, eu mostrando para vocês, uma mucosa que é saudável e uma mucosa não saudável, ou seja, que permite maior permeabilidade. Então, distorcendo e fazendo com que esse funcionamento do meu sistema imunológico, ele não funcione de forma tão adequada. O nosso sistema imune, ele é alvo de vários fatores exógenos e endógenos, que desde a nossa vida intrauterina pode comprometer o nosso estado de saúde. Então, desde a fase gestacional, a gente precisa olhar para esse sistema, porque ele já vai estar sendo acometido desde esse momento. E aí nós temos eu gosto de falar muito sobre o ciclo de formação do nosso sistema imunológico, tá? Então, como que acontece um pouquinho desse fortalecimento, desse desenvolvimento desse sistema? Então, primeiramente, lá na vida intrauterina, os bons hábitos alimentares da mãe durante a vida intrauterina inicia a formação do sistema imune da criança. E o parto, ele também vai interferir na microbiota da criança. Por quê? Se essa criança nascer de parto cesárea, ela vai ter o primeiro contato com as bactérias hospitalares em sua flora. Se ela nascer de parto normal, ela vai ter contato com essas bactérias vaginais, onde ela vai ter uma formação muito mais saudável dessa microbiota. A amamentação é a única, depois do próximo ciclo, que a gente, depois da vida intrauterina, que já teve certo contato e formação do seu sistema imunológico, qual que é a segunda etapa? A segunda etapa seria a fase de amamentação. Então, a fase de amamentação é a única que contém células imunológicas. E vale lembrar que quando o bebê nasce, ele conta apenas com os anticorpos que recebeu da sua mãe durante a gestação. E essa proteção ela dura só até o 6º mês de vida. E depois é ele quem vai começar a fabricar as próprias defesas. Então a amamentação ela também vai trazer imunoglobulinas importantes para esse bebê, para que ele vá amadurecendo e desenvolvendo o seu sistema imunológico. E uma das imunoglobulinas muito importantes presentes na amamentação é a IgA. A IgA é uma imunoglobulina que combate os alérgenos alimentares, ou seja, aquelas proteínas que reagem ao meu corpo, promovendo a cascata, o mecanismo de alergia. Então, olha o quão importante o efeito dessa amamentação. Próximo ciclo, depois que eu passei pela vida intrauterina, passei pela amamentação, seria a alimentação da criança, a introdução alimentar. Então, a introdução alimentar ela é muito importante que aconteça a partir do 6º mês de vida da criança e que ela seja muito qualitativa, ou seja, cheia de alimentos que tragam nutrientes importantes. Porque, como eu disse antes, a partir do 6º mês, essa criança ela começa a fazer com que o sistema imunológico dela trabalhe sozinho. Bom, então depois da amamentação, outro processo de fortalecimento do sistema imune é a introdução alimentar, que é importante que seja adequado. Então a introdução alimentar é muito importante que aconteça a partir do 6º mês de vida da criança e que ela seja muito qualitativa, ou seja, que essa criança receba bons nutrientes através de uma alimentação de qualidade, para que possa dali para frente realmente fortalecer o seu sistema imunológico. E lembrando, como eu disse antes, a partir do 6º mês o sistema imunológico da criança começa a trabalhar sozinho, porque até então ela recebeu toda essa carga de sistema imunológico vindo dessa vinda intrauterina. E depois ela vai ser um sistema independente, então ele vai depender dos nutrientes que ele vai receber para que ele seja forte frente a toda a barreira
que ele precisa executar ou não. E um outro processo é, lógico, dar continuidade durante o desenvolvimento da criança a uma alimentação de muita qualidade, para que essa criança realmente possa fortalecer esse sistema. E aí nós temos, importante ser falado, quais prejuízos eu posso trazer ao meu sistema imunológico, principalmente ao sistema imunológico da criança. Que tipo de prejuízo eu posso estar trazendo? Primeiro prejuízo é o excesso da ativação através de alérgenos, tá? Que alérgenos? Principalmente proteínas vindas de alimentos que são considerados com potencial alergênico maior para a criança, principalmente até seus 2 anos de idade, onde todo esse sistema imunológico ele vai passar por um processo de maturação. Então, até os 2 anos é importante que eu tente, né, aliviar um pouquinho o excesso de contato a esses alérgenos, principalmente quais? Proteína do leite de vaca, proteína da farinha de trigo, que é o glúten, a soja, peixes, então, e oleaginosas. Então, são os principais alimentos que eu preciso tomar certa cautela no processo de alimentação da criança para que ela tenha menos ativação desses alérgenos nesse momento da vida dela, onde ela está fazendo um amadurecimento desse sistema. Por quê? Se eu ativar demais esse sistema, eu vou acabar promovendo desordens imunológicas e respostas imunes desordenadas. Ou seja, eu vou poder promover um aumento da alergia e de hipersensibilidades alimentares que talvez essa criança não passaria. Então, olha que importante a gente pensar já nisso, tá? Nesse estudo que eu tô mostrando para vocês, ele declara que os principais alimentos que causam hipersensibilidade alimentar, como eu estava comentando, são leite, glúten, soja e milho. Então, realmente são os principais responsáveis nessa fase, talvez pelo aparecimento de algumas alergias. Então, diminuir o contato da criança com esses alimentos, principalmente até a fase dos 2 anos, que é a principal fase de amadurecimento desse sistema, é importante para evitar que eu tenha uma hipersensibilidade ou que eu aumente, né, o trabalho desse sistema nesse período. Outro ponto muito importante são medicamentos na infância. Um estudo publicado na revista Gut demonstra que o uso de antibióticos causa modificações significativas nas funções mitocondriais que podem levar à morte das células do epitélio intestinal. Lembrando lá quanto o epitélio intestinal é importante nesse sistema. Então, olha como é importante a gente dosar o uso desses medicamentos. É lógico que quando é importante, vai ser necessário utilizar realmente o medicamento. Em determinadas situações não tem como a gente segurar. Mas será que esse uso constante de antibióticos, de antialérgicos, de antitérmicos não vai afetar o sistema dessa criança? Não vai afetar o desenvolvimento adequado desse sistema? E realmente esse estudo traz pra gente que pode realmente alterar, ou seja, causar de novo mais uma desordem a esse sistema imunológico, causando essa depressão do sistema. Então, observar o quanto está se utilizando esses medicamentos na vida da criança. Ele é de forma constante, ele é de forma muito eventual? Se for constante, por que será que o meu filho constantemente está usando esses medicamentos? Será que eu tenho que pensar em alguma estratégia? Eu acho que coloca a gente já para ligar nossas antenas em relação a isso. Outra questão muito importante, não tem como a gente deixar de falar, é sobre alimentação infantil, né? Alimentação infantil atual. A alimentação infantil atual, a gente tem visto, e principalmente eu tenho visto muito em consultório, visto muito na nossa sociedade, o aumento do consumo de produtos industrializados. Esse aumento de consumo de produtos industrializados é muito perigoso na vida da criança. Por quê? Porque esses alimentos, eles não trazem quantidade suficiente de nutrientes importantes para que fortaleça esse sistema. Pelo contrário, eles podem até deprimir esse sistema pela quantidade de aditivos que esses produtos contêm. Que nós não vamos criar filhos numa bolha, né, onde aqui a gente não dê mais produtos industrializados para essa não é a situação. A situação é escolher e deixar esses alimentos serem consumidos de forma mais eventual e não rotineira como a gente vê hoje. Hoje eu vejo, por exemplo, nas lancheiras das crianças, muitas vezes só tomado por produtos industrializados, não aquela mistura, às vezes, da fruta mais um produto industrializado para enviar. Às vezes eu vejo essa mistura e só tem produto industrializado nessa lancheira.
A quantidade, olha que interessante esse dado para vocês. A quantidade de açúcar. Teve um estudo, uma pesquisa realizada nos laboratórios da Universidade de Loma Linda, nos Estados Unidos, onde constatou que cada glóbulo branco saudável ele tem o poder de combater 14 bactérias nocivas ao corpo. Então, cada glóbulo, vamos imaginar, cada célula imunológica, ele tem o poder de combater 14 bactérias nocivas do corpo. Então, olha o quanto ele é importante. Porém, nessa tabelinha abaixo que eu vou mostrar para vocês desse estudo, o que eles mostraram? Que o consumo de açúcar reduz a capacidade natural de defesa do meu corpo. Olha só que interessante, a cada consumo dia de açúcar em colheres de chá, existem uma quantidade de números de bactérias que aqueles glóbulos brancos conseguem destruir. E o que ele mostra? Que quanto maior a quantidade de açúcar consumido, menos efetividade esse glóbulo branco vai ter para combater essas bactérias nocivas que entram no meu corpo. Então, olha o quanto sério é o consumo de açúcar e a debilidade do meu sistema imunológico. E aí eu coloco novamente o quanto de produto industrializado tem entrado na vida do seu filho e o quanto isso tem debilitado o sistema imunológico dele. Outro ponto importante que a gente precisa falar é sobre a questão do sedentarismo na vida da criança. O sedentarismo ele vem ficando cada vez mais evidente, principalmente com o uso de aparelhos eletrônicos. É mais uma vez, não é para a gente abolir o uso, mas sim equilibrar esse uso na vida das crianças para que a gente diminua o processo desse sedentarismo. Porque esse exercitar também é importante. Jogar bola, pular corda, andar de bicicleta são atividades que aumentam o número de células exterminadoras naturais, que combatem infecções virais e células tumorais. Então, exercitar fortalece também o sistema imunológico. Então, faz com que ele combata muito mais e trabalhe muito mais dentro do nosso organismo. Bom, finalizando o vídeo de hoje, nós pudemos entender muito bem a relação entre a microbiota e as células imunológicas, como que essa relação ela é importante para que a gente tenha realmente um sistema imunológico mais fortalecido. Na verdade, como nós discutimos hoje, um exército, né, frente a todas as agressões internas e externas. E principalmente entender quais são os fatores externos, exógenos, que afetam esse sistema imunológico pensando nas nossas crianças. E como isso pode realmente estar debilitando esse sistema, né? Tá trazendo um sistema realmente mais debilitado e cada vez mais doente. Então essa relação é importante que a gente entenda daqui para frente e possa realmente pensar em estratégias benéficas. Agradeço a todos por estarem vendo o vídeo de hoje. E se preparem, na verdade acompanhem o próximo vídeo, que o próximo vídeo eu vou trazer estratégias nutricionais para fortalecer esse sistema imunológico. Então não percam o próximo vídeo. Um abraço a todos!